Então, pessoal, agora utilizando aqui a nossa cena do nosso porquinho. Porquinho muito bonitinho, ó, como você pode ver, que é para guardar o dinheiro pro leite das crianças. Então, olha só. Agora eu vou falar sobre um assunto bem específico, que é o quê? Deixa eu lembrar aqui. Isso, lembrei. Que seria a seleção, transformação e o sistema de coordenadas aqui dentro do 3D Max. Correto? Como todos, vamos falar primeiro sobre o sistema de coordenadas, que eu acho que é o mais interessante para a gente falar primordialmente, antes de falar sobre a seleção e a transformação. O sistema de coordenadas do 3D Max, ele é como igual outro software de modelagem. Temos três eixos, o eixo X, o eixo Z e o eixo Y, X, Y, Z, correto? E jogando esses eixos na prática, a gente tem o seguinte. O eixo Z, ele vai significar a altura. Correto? Ele vai configurar a altura, dependendo, claro, da sua visualização. Certo? Ó. Então, no nosso eixo horizontal aqui, ó, de X e Y, o nosso eixo Z, ele corresponde à altura do nosso objeto. E você pode ver que se eu movimentar ele aqui na nossa perspectiva, tanto na front quanto na left, ele é automaticamente modificado. A gente consegue ver a visualização em tempo real. Então, essa é a coordenada de Z, correto? A gente tem mais duas coordenadas, que é a coordenada de Y, que ele vai simular frente e trás, né? Nossa visualização para frente e para trás. Então, olha lá. Vou pegar aqui ele de novo. Vamos pegar aqui, ó, nariz. Olha lá. No eixo X. E vejamos que, em alguns contextos, ele vai modificar o eixo dele, ó. Cliquei, olha lá. Ele virou o eixo Y. Certinho? Se eu clicar ele aqui nesse standard, nesse left, ó. Cuerpo, nariz. Olha lá. Ele vira um eixo X. Então, dependendo da sua perspectiva de visão, esse ângulo ele vai mudar, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Eixo Y. Aqui a gente já não tem como ver. E aqui, ó, ele vai simular o eixo X, ó, em vez de ser do eixo Y. Então, dependendo da sua visualização, esses eixos de coordenadas podem se alternar. E o eixo, aqui ó, e o eixo X, ele vai para a direita ou para a esquerda. E dependendo da sua visualização, ele vai para frente e para trás. Como no nosso caso aqui, ele está indo para frente e para trás. Certinho? Aqui ele está indo para a direita, para a esquerda. E aí, cada coordenada tem sua função. Correto, pessoal? Vocês vão compreender melhor na prática essas coordenadas no passar do curso. E claro, se aperfeiçoar nelas. Porque quanto mais você se aperfeiçoa, mais você compreende o que a ferramenta pode te trazer de melhor. Correto? Agora eu vou falar sobre seleção. A gente tem um método de seleção única, né? Quando a gente clica aqui, ó, Select Object, pronto. Se eu clicar em cima do objeto, bum, eu estou selecionando ele. Como eu sei que eu estou selecionando? Como eu sei se o meu objeto está selecionado? Quando eu clico em cima dele, ele fica com essa borda azulada em volta dele. Em alguns campos, por exemplo aqui, nos campos de top, front e left, a gente consegue ver uma visão wireframe. Onde que, olha só, cliquei, aqui a gente só consegue ver o shader dele, que é o default shader. Se eu clicar aqui e colocar aqui, por exemplo, wireframe overfry, olha só, a gente vai conseguir ver o nosso objeto em visão, wireframe. Porém, eu quero que ele default facet, ó, faces, bud box, fast color, hide lines. Vamos colocar em default, vamos aqui em add faces. Pronto. Olha só que interessante. Quando eu clico,
ele destaca também juntamente as minhas linhas, as minhas ads. Assim, desse jeito aqui eu acho interessante às vezes, porém eu sempre deixo sempre nesse formato, apenas os demais no formato de wave frame. Pronto, essa seria a seleção bruta, seleção individual. Porém, temos a seleção por nome. Cliquei, ele vai abrir essa janelinha aqui, correto? Então, aqui a gente tem o corpo, as moedas e o nariz. Por exemplo, eu quero selecionar da moeda 6 a moeda 1. Lembrando que eu sei quais são todas as moedas. Vamos jogar essa hipótese. Seleciono todas essas moedas, clique em OK. Pronto. Quando eu clico em OK, automaticamente todas as minhas moedas de 1 a 6, elas foram selecionadas. Por quê? Eu selecionei a partir do nome. Adel, eu quero selecionar apenas o corpo e o nariz. Basta eu clicar novamente, puxar a janelinha, selecionar corpo e nariz com a tecla Ctrl pressionado, claro, né? Você clica, pressiona a tecla Ctrl e seleciona corpo e clique em OK. Pronto, apenas o meu corpo e o meu nariz do porquinho vai estar selecionado. Esse seria o método de seleção via nome. Porém, eu tenho um outro método, que é o método de algum encaixote, por exemplo. Temos o método de caixa, onde que eu posso selecionar ele já está selecionado. Eu criar uma caixa. Criei uma caixa. Então, todos os objetos que essa caixa delimitadora que eu criei com o botão esquerdo no meu mouse pressionado, todos eles vão ser selecionados. Então, olha só. Se eu vier aqui, eu vou selecionar só um pouquinho. Olha lá. Só encostei. Bum! Ele vai ser selecionado. Por quê? É uma caixa de delimitação. Por que quando eu apenas chego perto ele já seleciona? Por causa dessa função de Windows Crossing. Olha lá. Se eu selecionar aqui, ó. Viu? Nesse segundo caso, ele só vai ser selecionado quando todo o meu objeto estiver dentro da caixa. Como só esse aqui ficou, automaticamente ele ficou, ó. Aqui nesse caso, a gente retornou aquele antes. Cliquei. Olha lá. Apenas dois. Por quê? Tem esses dois métodos de seleção. De modos de seleção. Janela ou close. Correto? Então vamos de novo. Com esse símbolo aqui, apenas de eu encostar minha linha no meu objeto, ele já é selecionado. Com a outra opção selecionada, o meu objeto ele tem que estar dentro de toda a minha caixa. Ele estando dentro da minha caixa, eu consigo estar selecionando. Ok, isso aqui não funciona só, esses dois modos não funcionam só no modo de retângulo. Eu tenho um modo de elipse também. Olha lá. Porém, em vez de eu criar uma caixa, eu vou criar uma elipse. Então, eu posso vir aqui e criar uma elipse. Cliquei de novo. Olha lá, ó. Tudo que tiver dentro do meu círculo, ele vai ser apresentado. Vai ser selecionado. Lembrando, ó. Eu tenho outros, por exemplo, essa frag. Que eu acho que é uma coisa meio sem lógica, né? Olha lá, ó. Que a gente consegue fazer uma seleção a partir de uma frag, ó. Olha lá. E como é que ela funciona? Ó, como é que ela vai funcionar? Você vai clicar e arrastar. Então você vai criar uma linha. Criou uma linha. Pode soltar o mouse que ele vai criar a próxima linha. Automaticamente. Então, ó. Você pode vir e quando você chega na ponta novamente ele fecha. E apresenta onde é que foi selecionado. Claro, porque a gente colocou aqui. Se a gente tivesse colocado ele separado aqui, ó. Olha lá que jeito que ia ficar. Ó. Todo mundo que eu cheguei perto vai ser selecionado. E aí temos a opção aqui, ó. Essa terceira que é tipo de uma linha, olha só. De uma seleção projetada. Certo? E por último, o display. O spray eu acho coisa meio sem lógica, né? Olha lá, você apenas passa um blush, tipo de um blush ali de seleção. Olha lá que interessante. Às vezes não é 100% recomendar, mas o pessoal sempre gosta deles. Ok, agora vamos na parte de sistema de transformação. A transformação ela envolve
movimentação, rotação e escala. Esses 3 elementos, eles são bem utilizados em todos os softwares de edição. Aqui dentro do 3D Max, ou Maya, Cinema 4D, em todos. Então, olha só, temos 3 sistemas de transformação. O sistema de mover, rotação e scale. Então, move, rotate e scale. Para os 3 funcionar, você tem que selecionar um objeto. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa moedinha aqui, ó. Então, eu vou focar nela aqui para a gente conseguir vê-la mais perto. Se eu clicar com a ferramenta W ou a Move, eu consigo utilizar o sistema de coordenadas, que seria mover ele para a direita. Vamos só jogar aqui, ó. Aqui, ó. Eu consigo mover ele para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, e para cima e para baixo. Porém, olha só, você pode ver que eu vou aumentar essa tela aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima da minha referência que eu quero, ó, ela fica meio amarelada, ó. Onde que eu posso ativar ali, ó, o meu objeto. Então, esse aqui seria o quê? A minha transformação. Ó, eu consigo movimentar ele. Certo, certinho, sem problemas, de boa. Agora, o segundo elemento é a opção de rotação. A rotação, pessoal, ela é muito interessante porque você consegue rotacionar o objeto. Você pode ver aqui que eu tenho aqui essa moeda aqui. Essa moeda aqui, ela foi rotacionada, correto? Ela foi rotacionada para que a gente consiga trabalhar com ela. Então, olha só, vamos rotacionar aqui. Jogar mais ou menos aqui, ó. Correto? E vamos ativar a segunda ferramenta, que é a ferramenta de rotation, ou rotação. E olha só, é criado pra gente esse elemento aqui. Para isso, eu vou estender novamente. Vamos selecionar essa daqui, ó. Porque essa aqui, ela já tá mais em cima da gente. Fica mais interessante estar passando por ela. Ó, é aberto para mim 3 opções aqui, ó. 3 linhas, na verdade 4 linhas. Onde que uma linha na frente, onde que eu posso rotacionar ela, rodar ela, ó. Então, como eu sei que eu tô rodando ela. Eu posso rodar ela na horizontal e posso rodar ela na vertical. Então, isso aqui é muito utilizado na animação, você pode utilizar isso. E aí eu tenho uma linha externa, onde que eu posso rotacionar ela independente da minha querência, de algum ângulo, correto? Como você pode ver aqui, ó. Olha lá, eu tô rodando ela desgovernadavelmente, né? Desgovernada, né? Isso aqui a gente encontra também na ferramenta de Move, ó. Se eu clicar bem aqui nesse quadradinho do meio, ó, eu consigo mover ela desgovernado. Certinho? Então não preciso ter uma denominação e estilo de movimentação dela. Então eu posso movimentar do jeito que eu bem quiser ou bem querer. Ok? Tanto a rotação, olha lá. Agora temos a terceira escala. Pessoal, a escala ela é muito fodástica porque, ó, olha lá. Dependendo do objeto que você for escalar, você escala ele uniformemente. Mesma altura, mesma largura do objeto inicial. Da largura inicial dele. Correto? Então, olha só. Vamos jogar aqui, ó. Aqui, foi essa moedinha aqui, ó. Olha lá. Tô aumentando ele, ó. Certo? E aí, se eu clicar em cima e esperar alguns segundos, eu consigo aumentar ele de forma diferente, olha lá, ó. Eu consigo aumentar ele separadamente. Se eu colocar apenas isso daqui, ó. Se clicar aqui, olha lá. Eu consigo também tá fazendo essas alterações de escala. E por último temos essa terceira aqui que acho que também a gente não entra, olha lá, ó. A gente vai trabalhar com uma animação, vamos dizer,
uma escala mais quadrada. Imagine que esse objeto está caindo no chão. Bom, entendeu? Ele vai servir mais para essa simulação de objetos. A questão de seleção, pessoal, é isso. Entende? Não tem muita dor de cabeça, porque são objetos e ferramentas que a gente aprende mais e mais a pegar o fluxo de trabalho na prática. Então não adianta eu passar aqui para vocês tudo mascadinho, sendo que a prática ela tem que ser praticada. Então é aquele ditado: prática boa é prática praticada. Entende? É um ditado bem doido, mas se você jogar em lógica, é isso daí mesmo. Você tem que... Vamos dizer, você tem que trabalhar, estudar, para você conseguir melhorar cada vez mais a sua didática, a sua prática. E aqui dentro do 3D Max é a mesma coisa, o mesmo esquema. A aula ficou bem grande, quase 17 minutos, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tenham captado melhor essas opções e sistemas de informação, sistemas de coordenadas. Espero vocês na próxima aula. Abraços!